Gente, que gostoso a gente poder louvar o Senhor, né? Tempo gostoso de adoração, tempo gostoso de louvor. E isso estou falando porque a mensagem que eu trago hoje à noite aqui, 1 Samuel capítulo 3, está falando que quando a palavra de Deus é escassa, e aí a gente está aqui num culto, aonde nos cânticos nós escutamos Deus, num cântico nós tocamos em Deus, a gente sente isso, tem um feedback, tem um contato entre Ele e nós e Ele. Mas aí eu fico assim pensando, porque eu desejo de coração de Deus, acredito que o nosso, não é que um, outro, dois, três, meia dúzia, 10, 20, mas que todos nós estivéssemos aqui sendo tocados por essa palavra, por essa vida que foi falada aqui hoje à noite, né? Então, só quero dar uma reforçada aqui, que domingo que vem nós temos um pregador especial, que está vindo de longe para estar pregando aqui com a gente, né? Quem é o pregador? Já teve aqui, pregador especial, o Willy Dutra Campos, vai estar pregando no domingo de manhã, Santa Ceia, para você não ficar aí voando aí, saber quando é que tem a ceia. Então ele vai estar pregando e vai ser o tempo de ceia para nós aqui no domingo próximo de manhã. E no culto à noite ele vai estar pregando também, né? Então a gente vai matar a saudade dele e a nossa, né? E com certeza Deus tem alguma coisa para compartilhar com o nosso coração. Então, por favor, lembrando os irmãos também com respeito à oferta missionária. Então nós temos, né, o nosso alvo missionário nacional de R$200 mil, Igreja Betânia de Melo Viana com R$20 mil. E aí eu falei, faça seu alvo pessoal, faça seu alvo em célula, faz o seu alvo para que a gente possa estar trabalhando e alcançar esses R$20 mil. E como a gente tem um compromisso missionário todos os meses, esse mês de novembro, a gente não tira duas, é uma só, que é a oferta nacional, né, que inclui aí a oferta também do nosso mês normal, né? Então, que você já tenha essa ciência, possa então você compartilhar. E eu, né, vi ali o recado da célula, né, da nossa reunião dia 23, 18 horas, e aí é um convite muito especial mesmo, né? Muito especial, com uma gravatinha, tá? Uma gravata. Venha participar, venha estar com a gente. Nós queremos, nesse tempo, poder estarmos juntos aqui falando. Vão ter 3 momentos que vão ser feitos, aliás 4, né? Porque vai ter um pequeno intervalo. Então 4 momentos para nós estarmos aqui compartilhando das coisas com respeito à célula, nossa motivação, nosso coração, enfim, estamos andando. Então vamos lá? Quando a palavra de Deus é escassa, acho que a gente, como brasileiros, estamos passando uns momentos que para alguns acaba desestabilizando em algumas coisas, e que a gente precisa estar recorrendo a Deus, recorrendo à nossa fé, recorrendo àquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós e nação, né? Nós não estamos falando aqui de política, mas pensando naquilo que é o melhor para a nossa nação. Qual é o melhor para o nosso país? O que é que na verdade a gente tem de esperança, como cantamos hoje? O que é que a gente tem de expectativa para a nossa nação? Então a gente tem que ter uma expectativa. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem que estar no centro, ela tem que estar permeando, norteando todas as coisas. E essa passagem que nós vamos ler aqui, que está em 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 a 10, está falando de um período da história de Israel, e que a gente vai poder aprender algumas coisas aqui e reforçar outras nós já sabemos. 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, diz assim na tradução atualizada: O jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli.
Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, esse respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar: Samuel. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. E por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E como já falamos, o Senhor já tem falado ao nosso coração. Já escutamos o Senhor, já percebemos o Senhor. Deus, já tocamos o Senhor tocou em nós. Mas nós queremos ser orientados pela sua palavra, queremos ser direcionados, queremos estar aprendendo pela palavra do Senhor a cada dia. Então que o Senhor tenha uma porção para nós, tenha uma aplicação para os nossos corações aqui hoje. Então compartilha, segundo aquilo que está proposto do Senhor para nós, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado para você, mais uma vez, que é o nosso convidado, né? Você que veio, está aqui com a gente. Muito obrigado, volte mais vezes, né? Então, quando a palavra do Senhor, ela é escassa, quando ela é escassa, aqui, fala aqui o texto do primeiro verso aqui, do capítulo 3, que a palavra do Senhor naqueles dias, ela era muito rara, muito rara. E eu fico pensando nisso, fico pensando num tempo em que a palavra do Senhor, parece que Deus fica mudo, ou seja, Ele não tinha comunicado ou se comunicando com os homens, com as pessoas. Mas se você se contextualizar na história, esse período aqui foi o período que antecedeu o tempo dos juízes, né? Foi um tempinho antes com o tempo dos juízes. Então, atravessa aquele tempo dos juízes, em que a Bíblia nos fala lá em Juízes, que os homens naquela época faziam segundo achava melhor. E aí então Deus, por tempos, levantava um juiz, que então pleiteava em favor do povo através desse juiz. Mas o juiz se encerrava seu tempo, voltava novamente àquela situação de dificuldade. Então a gente tem ali passado a história, foi um tempo então que de altos e baixos, um tempo em que Israel não tinha uma constância diante de Deus, não tinha aquela constância de estar em obediência, em seguir o Senhor. Então morria o juiz, vinha um novo juiz, até vinha o próximo juiz ali, tinha aquele tempo de silêncio, aquele tempo em que o povo acabava naufragando na sua vida de fé. Então era um tempo raro. Então depois vem a história de Ruth, que você conhece, chega então a primeiro Samuel agora, e aonde encontramos a dona Ana, que é a mãe de Samuel, uma senhora atribulada de coração ali, porque ela era estéril, não tinha filhos, e ela orava, buscava a Deus incessantemente. E fala aqui que ela ia no templo, ela ia lá no lugar onde ela como mulher podia entrar e estar em oração. E ela dobrava seus joelhos, clamava ao Senhor, e o anseio do coração dela era o que mesmo? Ter um filho, ter uma criança. O que para ela era vergonhoso, para ela a condição de que ela se encontrava como estéril era vergonhoso. Era uma forma de que ela se sentia não diminuída
diante das mulheres, mas era aquela que se sentia excluída dentro daquele projeto que a Bíblia ensina com respeito aos primogênitos. Ela não tinha filhos. Então ela orava incessantemente. E diz a palavra que o sacerdote Eli, naquele tempo ali, estava lá observando a dona Ana orando. A Ana orando, intercedendo, buscando o Senhor, chorando. E Eli só movia com os lábios. E aí o sacerdote olhando a dona Ana orando ali, ele a teve como embriagada, né? Essa mulher está bêbada. E aí foi falar com ela: até quando você vai ficar aí apegada ao vinho, né, à bebida? E ela falou: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de coração. Eu sou uma mulher que tem uma aflição. Eu tenho um motivo para estar aqui orando, chorando aos pés do Senhor. E aí ele então, como profeta, como sacerdote ali, ele dá uma palavra de confirmação da resposta de Deus para ela. Vai para a sua casa, porque a resposta do Senhor, ou seja, vai estar sendo dada. Ou seja, ela então ali recebeu a palavra do Senhor. Recebeu a palavra do Senhor como sendo aquilo que estava acontecendo. E ela foi para casa, e ali então acontece que ela engravida e tem o seu filhinho chamado Samuel. E como ela fica tão alegre, tão satisfeita com o Senhor, pelo menino, que ela nem o reteve para ela, nem ficou com ela o menino. O que ela fez? Doou a criança para o Senhor. Falou: isso daqui eu vou dar meu filho para o Senhor, para que ele viva os dias deles a serviço do Senhor. E foi e o entregou, depois de ele ter desmamado, passando aquele tempo já do período de dependência da mãe. Ele foi entregue então para Eli. E ele passou então a morar junto ali com Eli, e isso num espaço, conforme diz o texto, no templo. E fala que esse tempo era um tempo que a palavra do Senhor era rara, era muito rara. Deus não estava falando com frequência. E a visão também, conforme diz o texto aqui. E as visões não eram frequentes. Então a comunicação de Deus para com os homens estava bem distanciada, estava bem longe. Não era aquela coisa com certa constância, mas eram bem, por Deus, rara, conforme diz o texto. E quando a gente pensa com respeito a essa escassez da palavra, nós entendemos que se Deus não está dando direção, se Deus não está orientando, se Deus não está falando: faça isso, ande aqui, ou vá para lá, ou evite isso, ou dando algum tipo de direção, com certeza há uma instabilidade, há um desgoverno. Porque nós entendemos que se a palavra do Senhor, ela não está sendo o norte para a vida da pessoa, nossa, ou seja, nação, ou quem pensando aqui num povo, a gente pensando, se não tem uma orientação, com certeza vai acontecer crises. O povo vai entrar em crise, o povo vai entrar em dificuldades. E uma das crises que é, por consequência, por não ter palavra de Deus ali, é a crise espiritual. É a crise onde os homens, vamos dizer assim, a situação espiritual vai ser cada vez sendo prejudicada, a convivência das pessoas, no sentido espiritual. A ausência de Deus, ou seja, a carne, outras coisas vão entrando. Se Deus não fala, tem outras vozes. Então tem outros que vão estar ditando como tem que ser, por onde temos que andar, a quem devemos obedecer, a quem devemos honrar. E aí quando você encontra na história esse período, era comum ver o povo de Israel fazendo o quê? Deixando Deus e se voltando aos deuses, e buscando aos deuses de outras nações, e dessa forma negando o Senhor, e deixando de viver para Deus conforme o Senhor queria. Então a consequência de não ter a palavra de Deus, não ter a direção de Deus, entra a crise espiritual, entra a dificuldade espiritual. E vendo que nós começamos falando aqui com respeito ao culto, a nosso tempo gostoso aqui agora, de estarmos sentindo, ouvindo Deus. Eu espero que você tenha sentido isso, eu espero que você tenha percebido isso, porque a necessidade nossa de estarmos ouvindo a Deus, e percebendo a Deus daquilo que Ele está querendo fazer, ou de que Ele está fazendo.
Porque no sentido de que, se não percebemos, não escutamos, algumas crises começam a acontecer. Pensa como indivíduo, pensa em você como pessoa. Então, a outra coisa que nós vemos com respeito à falta de palavra de Deus é a crise moral. É a crise onde o relacionamento no sentido da vida, da questão moral, há vamos dizer assim, uma decadência moral. As pessoas vão distanciando de Deus, distanciando da palavra, consequentemente vão vivendo uma vida onde a sua carne, onde os seus desejos, os seus anseios, passam a assumir o comando da sua vida. Passa a viver de maneira que acha melhor. Como é que eu acho que eu devo viver? Como é que eu devo estar satisfazendo as minhas vontades, os meus pensamentos? Então, se não há palavra de Deus, se não há direção, a crise moral, ela também acontece. A crise espiritual, ela vai refletir também na questão moral. A gente sabe disso. A gente sabe que aonde Deus, a palavra do Senhor, não tem sido, ou seja, buscada, praticada e se colocado no centro da vida, as coisas começam a desvirtuar. A sociedade vai, como se diz, entrando por caminhos que a gente sabe que não vão ser muito bem. A gente pode olhar para a nossa nação, podemos olhar para a nossa cidade, olhar para a nossa convivência, e alguns, infelizmente, olhando para a própria família. Aonde a palavra de Deus não está sendo a direção, aonde a vida espiritual não está como ela precisa estar ouvindo Deus, ela começa então a entrar em colapsos morais também. Isso é uma situação verdadeira, né? E disse, seguindo o passo, é o fracasso também financeiro, aonde a dificuldade material acontece. A gente tem passagem na Bíblia, a gente lembrando aqui do juiz Gideão, quando ele estava lá malhando o trigo às escondidas, com medo dos midianitas, e vendo ali que quando eles vinham para, como se diz, fazer a colheita antes que o povo de Israel colhesse, então eles vinham como gafanhotos, e comia de tudo, roubava tudo, saqueava tudo, deixando o povo com fome, sem ter o que comer. Então estava lá Gideão malhando o trigo escondido, porque, como se diz, se desse bobeira, quando chegassem os midianitas, eles ficavam sem o que comer. Então era o arrancar até mesmo do alimento, do básico, daquilo que era o sustento diário das pessoas. Então a gente, quando fala da dificuldade, da crise, ela começa no espiritual. Ela começa na ação espiritual. As questões morais também vão seguindo. A questão da própria opressão no sentido financeiro também vai seguindo. Porque a Bíblia nos fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, quando há um justo, falando aqui de alguém que está falando da parte de Deus, que tem alguém que está servindo o Senhor, que ama o Senhor, que está no comando da situação, e isso a Bíblia nos mostra, se você ler o livro de Reis, todos os reis, quando eles serviam ao Senhor, havia uma mudança na nação. Mas quando surgia um rei que não vivia para o Senhor, havia uma decadência na nação. Então isso é uma coisa que a gente observa de uma forma, como se diz, visível, olhando no sentido dos governos, das nações, mas pensando isso na nossa vida também. Pensando isso daquilo que nós temos como pessoa, eu como cidadão. Se eu sou uma pessoa cuja minha vida tem sido tocada pela palavra de Deus, se o meu coração, se eu tenho sido orientado pela palavra de Deus, com certeza as outras coisas vão estar sendo encaixadas de maneira correta. Como também os inimigos se fortalecem, né? No capítulo 4, verso 2, fala isso: dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no longo de um campo aberto cerca de 4.000 homens. Então Israel parece que agora, de repente, estava ali numa situação, espiritualmente falando, em dificuldades. A vida moral, da vida pessoal deles não estava bem. A vida, não se diz no sentido da dificuldade, agora vêm os inimigos. O inimigo que parecia que já tinha sido derrotado há tempos atrás. Lembrando aí de Sansão. A gente pensando assim, mas
parece que naquela situação de Sansão, o inimigo tinha sido derrotado. Cadê os filisteus? Parecia ter sido derrotado, mas não foi. Agora vem aqui na história, surge novamente aquele inimigo, aquele que parecia ter sido vencido, está ele aqui agora prevalecendo contra a nação de Israel de novo. Como se diz, parece que brota do chão e acaba derrotando novamente. Então a gente pensando, puxa vida, como um dia conversando com um cidadão, e ele compartilhando a vida de fé para mim, ele falando assim: pastor, a minha vida pregressa, a minha vida do passado, não me assusta, não me preocupa mais, porque eu já superei aquela vida do passado. Eu já superei aquela vida do passado, para mim, ficou para trás, agora tudo se fez novo. Falei, amém, irmão. Mas você está querendo dizer o quê? Que o seu passado não pode voltar a te assombrar? Como se diz, aquele inimigo que aparentemente foi derrotado, ele nunca mais volta para te assombrar? Então não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas espirituais. Porque aquilo que era problema antes, pode voltar com força maior. Porque assim diz lá em 1 Pedro. Não é isso? Que o segundo estado do homem fica pior do que o primeiro. Então quando a pessoa pensa assim, não, já vencemos, já derrotamos, mas aí nós estamos negligenciando a palavra do Senhor na nossa vida. Nós estamos às vezes tendo tempos de cultos religiosos, até tempo com a gente mesmo em termos de Bíblia. Mas a palavra do Senhor, ela está saltando aos seus olhos, ela está saltando em direção ao seu coração. Deus tem falado com você, Deus tem falado com a sua família, com a sua casa. A Bíblia, o Senhor tem falado com a gente. Gente, isso é muito importante que eu estou falando aqui, escute isso. Porque ler nós lemos, escutar nós escutamos. Mas essa palavra tem feito uma diferença. Naquele tempo a palavra do Senhor era rara, não é que ela não existia. Não é que ela não existia. Não é que não estava ao alcance de alguns ali, daqueles que estavam na frente em direção da vida dos israelitas. É como nós hoje. Hoje a maior facilidade do mundo é se ter Bíblia. Cheguei ali, a Pabline perguntou para mim, pastor, qual é a tradução que o senhor vai ler hoje? Falei, atualizada. Está ali, atualizada. Se fosse internacional, ia ser internacional. Se fosse NVI, se fosse, estava ali na tela a tradução que estava sendo pregada, falada. Tamanha a nossa facilidade com a Bíblia. Às vezes nós termos a Bíblia não quer dizer que nós estamos ouvindo Deus. Às vezes no seu coração a palavra dele tem sido rara. Tem sido rara. A nossa irmã abriu o culto hoje falando aqui. Uma palavra de que nós precisamos estar vivenciando as coisas de Deus na nossa alma. Para não ser apenas um tempo de religiosidade. Nós não estamos ouvindo Deus. Nós não estamos escutando o Senhor. Gente, e aí eu digo que o tempo que ficou para trás, as coisas se fizeram novo. Só que se essa palavra não está entrando no meu coração, eu vou estar sendo tentado nas mesmas coisas. Aqueles inimigos que eu disse que tinha vencido, que eu achava que tinha vencido, não achava não, certeza, eles tinham sido vencidos. Porém eles voltam novamente. Voltam novamente. Está aqui os filisteus levantando contra Israel, partindo para cima deles e derrotando os israelitas. Isso por causa de quê? Não havia aquela ação presente de Deus no seio, no meio deles, na vida deles. O sacerdote Eli estava ali, como se diz, precisando, né, de aposentar, mas continuava no comando. E a gente entende que Deus queria falar. Deus queria falar. Tirou lá o menino do berço. Tirou o menino do berço. Eu fico pensando, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Havia uma necessidade. Então ele vai aonde? Ou com certeza olhou para toda a nação de Israel, não achou. Um homem, uma pessoa que pudesse falar, não, aquele ali vai ser a pessoa pela qual. Agora eu falando com uma criança, com um menino. A gente entende que a palavra de Deus, segundo João capítulo 8, 32, que diz,
João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. A palavra de Deus, ela tem o poder de ação. Se eu tenho ouvido, escuto, Deus tem falado, ela tem o poder de libertação. De libertação. A palavra de Deus precisa estar tendo uma ação de libertação na sua vida, na minha vida. Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. É uma ação de Deus, a palavra dele agindo em minha vida, ela me liberta. Ela me liberta do poder do mal. Quando falamos aqui do mal, estamos falando da ação do inimigo contra nossas vidas. E a gente sabe que algumas coisas acontecem, tanto nas nossas vidas como fora da nossa vida, que vem para nos estabilizar, vem para nos colocar num ponto de insegurança. Mas quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração e a confiança está nela, o mal que vem sobre a minha vida, contra a minha vida, ele é derrotado. Porque a palavra de Deus me dá a confiança, aquilo que me traz a esperança, é a palavra que o Senhor tem me dado cada dia no meu coração. Essa é a palavra, a promessa que é renovada em mim. Me dá um sentido real de vida. Eu olho para as coisas que estão aí para desestabilizar, pelo contrário, eu tenho a confiança. Porque a verdade que está em mim, que o Senhor tem comunicado, ela me liberta. Me liberta do poder do mal. O mal não me atinge. Se atinge é porque o Senhor permitiu, passou pelo filtro dele. Mas ela me liberta. Ela me liberta no sentido das dificuldades que eu tenho. Porque a Bíblia fala que nós somos santificados pela palavra, lavados pela palavra. Então a Bíblia também, ela tem que estar produzindo na minha vida a santificação da minha vida, da minha alma, do meu coração, sendo lavado, santificado por ela, como também ela tem falado aqui para nós, que ela produz resultado de bênçãos sobre a nossa vida. Está lá em Salmo 1, versículo 3. Ele está falando do varão, do homem que escuta Deus, que não está parando pelo caminho aí, mas está continuando no seu processo com o Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem um bocado de crente tentando ganhar na loteria por aí. Um bocado de crente que joga na loteria, é verdade. Tem um bocado de gente com carnê da infelicidade. É verdade, tem gente que fala baú da felicidade. Para mim é o carnê da infelicidade. Tentando a sorte. Sabe, cai a pedra eu ganho alguma coisa. Outros é título de capitalização. Uma dona lá do banco me enganou e eu fiz um título de capitalização uma vez. O senhor vai receber tudo em juros dobrados, vai ser uma benção para a sua vida. Falei, é mesmo? Deposita um valorzinho aí, quando daqui a um ano o senhor volta, resgata o dinheiro. Aí voltei, paguei lá, depositei, aquela poupançazinha forçada que eles falam, é a poupança forçada, tio. É mesmo, sobrinha? Então é uma poupança forçada. Aí quando eu fui receber, só vi uma parte do dinheiro. Falei, moça, mas a senhora disse que tinha juro, correção, eu estou recebendo aqui 70%. Eu falei, moço, o senhor queria ganhar esse dinheiro sem pagar nada? Ué, que isso? Esses 30% foi para quem ganhou lá, que foi sorteado, que eu nem sei quem foi, se é que foi sorteado. Essa é a verdade. Essa pedra caiu para alguém lá, falou, né? Opa, ganhei. Aí eu falei, moça, você me fez jogar na loteria durante um ano? Ela falou, fiz. O senhor jogou na loteria durante um ano. E eu falei, infeliz. Corta. Gente, eu falei, joguei na loteria, moça, um ano, enganado. Vocês me fizeram ganhar. Eu falei, não é assim. Eu falei, cancela esse trem aí, moça. Aí virei mineiro com raiva. Cancela esse trem aí, por favor. Porque eu não estou aqui pensando que eu tenho que ir lá acertar a pedra para que assim eu mude alguma coisa na minha vida. Que nada. Então tem muito crente jogando aí na loteria. Muitos que jogam na loteria mesmo. Quando chega no final do ano aí, antes do final do ano, tenta 30 milhões, 40 milhões. Vai que eu acerto esse negócio aí. Tem muita gente tentando a sorte. Tem muita gente esperando um resultado na vida que seja mudado
É só ler o Salmo 1, verso 3. Que aquele que está vivendo bem-aventurado na presença do Senhor, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A bênção sobre a nossa vida, a promessa de Deus está sobre nós, se a palavra de Deus está sobre a nossa vida, está nos direcionando, está me governando, eu tenho que simplesmente descansar nele, porque no tempo dele, ele vai fazer cooperar para o meu bem as coisas, vai agir em favor da minha vida. Então eu não tenho que ficar correndo atrás de baú da infelicidade, eu tenho que simplesmente ser fiel a Deus, andar naquilo que ele tem prometido para mim. Então quando nós entendemos, ouvimos a palavra, as coisas mudam, mas quando Deus não fala, quando a palavra é escassa, as coisas acontecem de forma negativa. Quando a palavra é escassa, falta o discernimento. Eu fico pensando aqui, o primeiro falta de discernimento foi o profeta. Foi aquele homem de Deus que estava ali para ser o responsável de direcionar Israel para o lado espiritual. A irmã estava orando ali, contrita de coração, buscando o Senhor de forma contrita. Ele pensou que ela estava bêbada. Olha que diferença. A pessoa com o coração contrito com o Senhor está ali buscando a Deus, está lá na comunhão do Espírito Santo. A mulher está bêbada. Ô dona, para de beber. Acho que ele estava meio cego mesmo, né? Disse que já enxergava pouco. Mas a condição dele foi não discernir a situação. Ele não percebeu que aquela irmã ali não estava bêbada. Então, quando a palavra de Deus é escassa e não tem visões, Deus não está comunicando, falta discernimento, gente. Falta discernimento. E esse discernir que a gente está falando aqui não é o do dom de discernimento. E a gente está percebendo que coisas que a gente sabe que está errado e coisas que nós sabemos que é certo. Porque a palavra permeando nossa alma, nosso coração, nós não, quando é igual, eu estou vendo aqui o nosso irmão Val tocando aqui, arrebentando tudo aqui. Né, Val? E eu, para mim, se errar, gente, eu passo por cima, não entendo nada. Né? Eu vejo se errou, se não errou, se engoliu a nota, se não engoliu, para mim é a mesma coisa. Mas tem alguns aí que se der um tão diferente, dói lá dentro, né? É assim, essa foi ruim mesmo, essa doeu, porque foi não um erro. Então é a mesma coisa, a questão de Deus falando com a gente. A palavra permeada em nosso coração, quando bate algo que não está conferindo com o coração de Deus, com o Espírito Santo em nós, falando, essa doeu, essa foi lá no nosso âmago, doeu, não é isso, não é bem assim. É o nosso discernimento dos princípios, da ação de Deus, como Deus é, como é que Deus fala, como é que Ele age. A gente tem o discernimento, a gente percebe o que é certo e o que é errado, a gente tem isso em nós. Nós não precisamos, às vezes, de pensar numa revelação, em uma visão, mas é aquele afinar o diapasão de Deus aqui no nosso espírito, e nós discernimos as coisas que são espirituais. Mas se a palavra de Deus é escassa, o discernimento que nós precisamos ter vai se apagando. O coração do homem vai ficando cada vez menos sensível, mais insensível com as coisas. E não vai percebendo as coisas do que está acontecendo. Como a gente entende isso? E a perder dessa sensibilidade também perde a sensibilidade com respeito à necessidade das pessoas. Estava ali a mulher orando, intercedendo, buscando o Senhor. Ele pensa que ela está embriagada e ele também não fez muita questão diante daquilo que ela estava passando. A necessidade dela. Qual era a necessidade dela? Está ficando fraco? Ou é eu que estou ficando fraco? A pilha aqui. A necessidade dela, que era a sua oração, a sua causa de oração ali, seu motivo de oração. E o homem de Deus não percebia. Depois ele profetiza. A escassez da palavra de Deus bate na nossa imaturidade. E aqui eu quero usar o senhor, o jovenzinho melhor, Samuel.
Deus falando com ele, Samuel por 3 vezes, fala com ele, e ele não entendeu, ele não percebeu, ele não estava acostumado a ouvir Deus. E aí eu fico pensando assim, ele conhecia muito bem a voz de Eli. Já o senhor, já de certa idade, com a sua voz, quem sabe, cansada, sua maneira de falar, o seu tom de voz. E aí Deus fala com ele e pensa que é Eli. Ele não ia lá, chega assim, Senhor, falou comigo, o senhor quer? Não te chamei não, rapaz, vai dormir. Isso por 3 vezes. Ele confundia a voz de Deus, ele confundia a voz do Espírito Santo com a voz daquele profeta, daquele homem cansado. Pensava que era a mesma coisa. Mas está falando de quem? Da imaturidade. Daquela pessoa que não estava acostumada a ouvir Deus. Palavra escassa, visão raramente acontecia. Então, quando Deus está falando, não há um discernimento, não há uma percepção, muitas das vezes por nossa maturidade, para aquilo que nós não estamos acostumados ou desacostumamos, de ouvir Deus falar, de ouvir Deus comunicar com a gente. E às vezes a gente tem perdido, tem aí deixado de receber, de estar conversando com Deus sobre as coisas do Senhor, de uma forma para nos levar à intimidade com a pessoa dele, porque nós não estamos maduros o suficiente. Essa questão de maduro, espiritualmente falando, você sabe que são 3 níveis da vida espiritual, que são os filhinhos, que nós temos alguns aqui hoje à noite, que são filhinhos na fé. Temos aqueles que já são jovens, pernas estão ficando firmes, e tem aqueles que nós sabemos que já são responsáveis, já são pais espirituais. Mas não estou falando aqui de idade, de tempo de crente, mas é da maturidade que se atingiu, que se alcançou. Porque tem gente que está aí com 20, 30 anos de crente, mas é um filhinho ainda, é imaturo. Não tem discernido as coisas de Deus conforme precisa. Como outros que estão aí com menos tempo, já cresceram, amadureceram e muito na sua vida de fé. Então não é a questão da idade, é a questão de como corresponde, de como tem buscado, de como tem demonstrado a sua sede. Fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E Deus tem falado, e Ele tem falado sim. Então aí nós aprendemos e crescemos na nossa fé. Quando a palavra de Deus é escassa, a religião, no certo sentido, também ela é corrompida. Diz lá no capítulo 2, verso 12, né? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. O filho do sacerdote era filho de Belial. E diz o texto aqui que eles não se importavam com o Senhor. Então a gente pensa assim, quando a palavra de Deus é escassa, ele tem falado cada vez menos, daqui a pouco não se nem discerne o que é Deus falando ou não é Deus. Se é alguém rouco, né, falando, e eu não estou discernindo se é Deus falando, quem é que está falando. Que voz é essa? Então, quando a pessoa está nesse sentido, então, ou seja, o não se importar com o Senhor, não se importar com o Senhor, o distanciar, a dificuldade que se tem de estar ouvindo Deus. Esses homens que estavam aí fazendo coisas erradas, sendo filho de sacerdote, às vezes até servindo como sacerdote, como aquele que estava ajudando ali, vivendo de uma forma, ou seja, sem se importar com o Senhor, sem se importar com Deus, sem se importar com quem é Deus, o que é que Ele quer, qual é a palavra dEle, qual é a orientação dEle. Irmãos, isso é muito importante a gente pensar. E eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, falando sobre o propósito de Deus. Aí ele me retruca, falando, rapaz, tudo é propósito de Deus, tudo é propósito de Deus. Eu falei, não, mas é propósito mesmo, Deus tem propósitos. E nós precisamos compreender e entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito que Deus tem traçado, vamos dizer assim, para a minha vida. Eu como servo do Senhor, eu como pastor, líder, você como membro, você como líder. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para o seu coração? E a gente entender que Deus tem falado algumas coisas. Então, aí quando se fala do
Se importar com Deus estou ouvindo, estou entendendo o que Ele quer e eu estou correspondendo com aquilo que Ele quer para a minha vida. Eu estou correspondendo com Ele. Eu estou entendendo. Dia 23 vai ser nossa reunião com a liderança de célula. Venha para participar dessa reunião, gente. Líder, não falte. Se você não vai participar, confirmando até o dia 17, se você não vai participar, justifique a sua ausência, por favor. Justifique sua ausência. Porque se você faltar sem justificar a sua ausência, eu, Carlos Emídio, vou entender que você não está se importando com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer. A sua tarefa. Então, justifique. Todos que estão aqui, estão me ouvindo, estão entendendo o recado. Você está com um compromisso já marcado, por favor, comunique. Olha, não vou poder vir. A razão pela qual é isso aqui. Você sabe por quê? Deus tem confiado a você algumas coisas que você tem aprendido, tem cobrado algumas coisas da gente como liderança. E eu tenho entendido. E eu me importo com aquilo que Deus tem falado, o que Ele espera, o que Ele almeja da nossa vida, da minha vida. E eu espero que o Senhor também. Aí eu estendo para você que faz parte de algum ministério. Eu estendo para você que faz parte de algum trabalho na vida da igreja. É você entendendo que Deus tem algo, Deus tem alguma coisa. E eu me importo, porque Deus tem falado e Ele espera. Ele não depende de mim, mas Ele espera que eu faça. Ele não depende de mim. Deus não depende de você. Deus pode nos tirar de onde nós estamos e colocar 10 vezes, 20 vezes melhor do que a gente. Pode. Mas Ele conta com a gente. Ele não depende de mim, mas Ele conta com a gente. E Ele espera da gente uma reação no sentido de que eu me importo com aquilo que eu tenho aprendido, com aquilo que eu tenho escutado da pessoa de Deus e eu quero viver e fazer. Então, os filhos de Eli não se importavam com o Senhor, não se importavam. Não estavam escutando Deus, mas Deus estava ali. Eles eram sacerdotes. Estavam escutando Deus de alguma forma, Deus estava ali. Porém, eles não se importavam. E quando uma pessoa não se importa com Deus, tem uma outra coisa que vai enfraquecendo o coração, a alma do indivíduo. As coisas passam a partir para o lado do relativismo. Tudo é relativo, né? A gente está ouvindo essa música hoje por aí afora, né? Tudo é relativo. Depende do seu ponto de vista, depende do que, como você acha, depende. Então não é da coisa como Deus quer. Quando nós não escutamos Deus, as coisas passam a se tornar relativo. E passam algumas coisas a se tornar normal, tolerável, aceitável. Então a gente precisa entender que Deus tem falado. Então se importe com o Senhor, se importe com Deus, se importe com aquilo que Ele está falando com a gente. Então não vamos permitir que a nossa espiritualidade seja diminuída, mas pelo contrário, vamos avançar cada vez mais. Então aí, a gente tem entendido que às vezes as pessoas quando estão nessa dificuldade de ouvir Deus, de seguir a Deus, também além de se tornar relativo às coisas, passa a, como se diz, ter que fazer sacrifício. E eu escuto isso de vez em quando, estou passando na televisão e eu escuto algumas coisas, vejo algumas coisas. E a gente ouve muito essa palavra sacrifício. Sacrifício. E você tem que apresentar sacrifício. Nós até cantamos isso, né? Que a gente vai fazer um sacrifício. Mas o sacrifício que é pedido ali para a pessoa pessoa tem que fazer por merecer algo de Deus. Então, fazer por merecer algo de Deus. Então, o que é pedido do indivíduo, da pessoa ali, que está com uma necessidade e precisa de ter uma resposta de Deus, ele tem que fazer um sacrifício. E a pessoa faz o sacrifício, ou seja, ele é levado a fazer algo para merecer a resposta de Deus. Gente, não existe isso. Não existe como é que eu vou fazer algo para poder merecer de Deus alguma coisa. Então você pode fazer o que você pensar na sua vida, de difícil que
seja, quem sabe, exigido ou passado, não vai te fazer merecer nada. Não vai fazer merecer. Então, aquilo que eu faço não vai me fazer merecer. Não é isso? Não vai me fazer ser recebido por Deus também. Não vai me fazer ser recebido. Eu estou aqui com a sinceridade do meu coração, eu vou fazer, a minha sinceridade é que importa. Então eu vou aqui me fazer um sacrifício, porque assim, quem sabe, Deus vai olhar para mim e eu vou ser recebido na presença dEle. O sacrifício, Jesus já fez. O sacrifício foi Jesus Cristo quem fez. Ele já fez tudo o que é preciso para você receber. Tudo o que você precisa para ser recebido, Ele já fez. Tudo o que é preciso. A única hora que eu tenho que fazer algum sacrifício, Romanos 12, é apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, como expressão de louvor, obediência a Ele, adoração. É a minha vida sendo dada para Ele em expressão de adoração. Não é porque eu quero merecer, não é porque eu quero assim ser recebido, não. Eu já estou na presença dEle. Eu já estou na presença de Deus, então eu estou simplesmente dando a minha vida. Mas quando a palavra de Deus é escassa, as pessoas não estão escutando o que Deus fala, ela começa a fazer as berganhas. Não é isso? Concluindo aqui, no capítulo 7, verso 3, a Bíblia fala que as coisas começam a mudar. Aquele garotinho vai crescendo na sua estatura, na graça, no conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Aquele garotinho, ele se torna uma tríplice função em Israel, no corpo de Deus, no corpo de Cristo ali, na época ali. Que ele se tornou juiz, que foi aquele que julgava a nação de Israel. Foi aquele que resolvia os problemas, ele era o cara para estar sendo consultado. Era o juiz, as questões pessoais. Ele era o profeta. Era aquele que tinha que chegar para os homens e tinha de Deus o recado. Era aquela pessoa que Deus usava para falar através dele aos homens. Profeta. E ele também era sacerdote. Era aquele que apresentava os homens diante de Deus. De repente as coisas começam a mudar. Deus começa a mudar a história de Israel. E no capítulo 7, verso 3, Israel se levanta e enfrenta agora o inimigo filisteu que tinha levantado agora para cair. Porque Israel prevalece contra eles. As coisas começam a mudar. Deus começa a falar. Deus começa a agir. O plano de Deus, o propósito de Deus estava em ação. E Ele começa agora a recobrar as coisas. Vamos voltar lá em Ruth novamente. Ruth se casa, tem um menino. Desse menino tem um menino. E que esse menino se chama Jessé. E aí você coloca na história, esse menino Jessé foi contemporâneo com esse outro menino chamado Samuel. Olha a história, olha o traçado das coisas de Deus. Samuel se levanta como um homem que Deus escolhe para mudar a história de Israel. Como juiz, como sacerdote, como profeta. Estava lá ele agora mudando a história. Mas a história já estava sendo mudada no paralelo, porque Deus já estava em ação. E quando ele procura para ser o rei de Israel, estava lá já numa casa cuidando de ovelhas. Era um chamado Davi. Estava lá o menino. Eu fico pensando como é que Deus direciona, como é que Ele muda. E aquela nação fraca, tímida, diante dos seus inimigos, agora recebe um novo rei chamado Davi. E se torna a maior nação da época do tempo. Foi com Davi no governo. E Salomão, seu filho, depois assume o reino, sem problemas, sem guerra, e um dos mais poderosos reinos no sentido da riqueza do governo. Olha a situação como Deus age, queridos. Quando a gente pensa assim, parece perdido, parece difícil, mas quando Deus está em ação e a sua palavra está se encontrando corações que escutam e respondem conforme Ele quer, Ele está agindo em favor. Eu fui pensando, puxa vida, Samuel foi um cara escolhido por Deus. Mas aquele homem estava ali agora, agindo como juiz, como sacerdote, como profeta, de uma maneira diferente. E no espiritual,
no comando espiritual das coisas. E Deus, no paralelo, estava agindo para levantar e escolher o homem, que era um rei, que depois se torna um homem segundo o seu coração, o Senhor Davi. E a história de Israel, você já conhece e sabe como é que Deus faz. Aí eu fico pensando, para encerrarmos aqui, com respeito à nossa vida, à minha vida. Eu olho para isso que eu estou falando, escutando aqui, pensando, como que eu preciso, como se diz, estar orando diante do Senhor, falando, Deus, sonda meu coração, sonda minha alma, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, alguma coisa que pode, porventura, atrapalhar a escutar a sua voz, a escutar aquilo que o Senhor fala. Tem algo que eu tenho permitido na minha vida, que tem aí, como se diz, me endurecido. Mas enquanto eu estou falando, você está sondando o seu coração, e quem sabe tem algumas pessoas aqui hoje à noite, que a sua consciência tem te acusado, a sua consciência tem falado com você, que você tem errado diante do Senhor, você tem não feito caso daquela pessoa que é Deus, o Senhor para a sua vida, e que você precisa fazer um concerto com Ele. Você precisa fazer um concerto com Ele. Porque quando nós não estamos bem com Deus, os nossos inimigos, eles surgem das cinzas, eles se agigantam, e Ele vai vir contra nós, e pode nos dominar, e vai poder nos derrotar. Mas quando eu entendo que a minha vida está escondida no Senhor, eles se levantam, mas é para cair. Porque maior é aquele que está em nós, em mim, do que aquele que está agindo no mundo. E Deus, no paralelo, Ele está agindo em favor de vidas, está traçando o seu curso, das coisas que Ele precisa fazer. E às vezes não vai ser através da minha vida, vai ser na vida, na sua vida, na vida de outra pessoa, como Ele fez com Davi. Samuel não se tornou o grande homem, no sentido de poder, de reino, porque ele não foi rei. Mas aquele que estava no paralelo, Deus separou e fez dele um grande rei. Aonde é que está a palavra de Deus no seu coração, na sua alma, na sua vida? Por favor, escute-o, escute-o, dê ouvido para ele. E eu acredito que ele tem falado.